O retorno do feitiço. Minha relação com minha sogra sempre foi um campo minado. Desde o primeiro dia em que conheci aquela mulher, percebi algo nos olhos dela que não era apenas antipatia comum. Era algo mais profundo, quase primitivo, como se uma chama de ódio ardesse dentro dela cada vez que me olhava. Havia sorrisos falsos, gestos educados apenas por conveniência, mas sob a máscara social, existia uma hostilidade que chegava a ser palpável. No começo, pensei que fosse apenas ciúme ou implicância. Mas com o tempo, os sinais começaram a se acumular e a transformar a desconfiança em certeza. Pequenos objetos estranhos surgiam em lugares improváveis, galhos amarrados em cruz, bonecas de pano costuradas com linha vermelha, penas de corvos presas às janelas. Muitas vezes, encontrava sal grosso espalhado na porta de casa, e quando perguntava, ela apenas sorria e dizia que era para a proteção da família. Mas se fosse proteção, por que eu era o único que adoecia? Por que os pesadelos vinham todas as noites só para mim? Os sintomas começaram de forma sutil. Uma tosse persistente, um peso no corpo que nenhum médico explicava, e um cansaço que parecia me sugar a vida pouco a pouco. Depois vieram os sonhos, eu acordava encharcado de suor, lembrando apenas de vultos me cercando, tocando minha pele com mãos geladas e unhas afiadas. Muitas vezes, acordava gritando porque via um rosto horrendo espiando da porta do quarto, um rosto pálido, vazio, que desaparecia assim que eu piscava. Certo dia, ao arrumar o quarto, encontrei debaixo da cama um pote de barro envolto em pano vermelho. Meu coração disparou ao perceber o que havia dentro: cabelos meus, recortes de unhas, ossos de ave quebrados e um papel sujo de sangue com meu nome escrito em letras tortas. Aquilo não era coincidência, nem brincadeira. Era feitiçaria, e eu era o alvo. O desespero me consumiu. Lembrei de todas as vezes que minha sogra havia me olhado fixamente, como se me medisse, como se estivesse satisfeita com algo que só ela sabia. Naquele instante, a certeza me golpeou como um soco: ela queria minha morte, e já havia dado início ao ritual. Decidi buscar ajuda. Fui atrás de um curandeiro conhecido em uma vila próxima. Um homem idoso, de olhar profundo e voz arrastada, que já havia lidado com casos de feitiçaria. Levei o pote para ele, e quando o abriu, sua expressão se contraiu em nojo e preocupação. Não é apenas um feitiço de morte, murmurou, analisando os objetos. É um feitiço de vínculo. Tudo o que você sente, toda dor, todo tormento, será amplificado até a sua vida se extinguir. Meu sangue gelou. Perguntei se havia alguma forma de quebrar aquilo. O curandeiro hesitou antes de responder. Destruir o feitiço não basta. O vínculo precisa ser devolvido. Você terá que espelhar a energia, devolvê-la para a origem. Mas esteja ciente, o que voltar, voltará multiplicado. Não pensei duas vezes. Aceitei o risco. Naquela noite, preparei o ritual como ele havia instruído. Esperei a meia-noite, acendi 7 velas negras ao redor do pote, posicionei um espelho à minha frente e recitei as palavras que o curandeiro ensinara. O ar ficou pesado, como se a própria casa respirasse junto comigo. As chamas das velas se tornaram azuis, depois negras, e um vento gelado varreu o quarto, mesmo com todas as janelas fechadas. No espelho, meu reflexo começou a distorcer-se. Primeiro, parecia que meus olhos afundavam, depois, uma segunda face começou a surgir por trás da minha, o rosto da minha sogra. Seus lábios se moviam, embora eu não ouvisse som algum, até que, de repente, um grito ecoou de dentro do espelho. Não era humano, era um som rasgado, horrendo, como se 1000 vozes gritassem em desespero. O vidro tremeu, rachou, mas não se quebrou. Eu sabia que o feitiço tinha sido devolvido. Na noite seguinte, os sintomas desapareceram de mim. A febre sumiu, o peso no corpo se dissipou, e os vultos que antes me perseguiam recuaram. Mas minha sogra começou a definhar. Tudo começou com pequenos tremores. Ela reclamava de frio, mesmo em dias quentes. Depois vieram os hematomas inexplicáveis, que se espalhavam por sua pele como manchas de queimadura. Em poucas semanas, ela parecia ter envelhecido 20 anos. Os olhos afundaram, os dentes caíam, e ela gritava no meio da noite, dizendo que via rostos horríveis ao pé da cama. Eram as mesmas visões que antes me atormentavam. Ela implorava por ajuda, mas ninguém conseguia acalmá-la. Dizia que vultos rastejavam pelas paredes, que vozes sussurravam seu nome, que mãos invisíveis a puxavam para baixo da cama.
Em certa noite, entrou em transe e arranhou a própria pele até sangrar, murmurando palavras incompreensíveis, como se algo falasse através dela. Eu assistia a tudo em silêncio. Parte de mim se sentia vingado, mas outra parte sabia que havia aberto uma porta que não deveria. A cada dia, o sofrimento dela aumentava. O feitiço havia retornado em dobro, e agora ela era o receptáculo de todo o mal que desejara para mim. Sua respiração ficou curta, os ossos se deformaram como se fossem esmagados por uma força invisível, e os olhos se tornaram duas órbitas vermelhas, fixas em mim. Na última noite, ela morreu. Mas sua morte não trouxe paz. O quarto inteiro se encheu de gritos, como se dezenas de almas estivessem sendo libertadas de dentro dela. As luzes piscaram, o espelho da parede estourou sozinho, e o corpo dela se contorceu em ângulos impossíveis antes de se tornar apenas um cadáver rígido e retorcido. Enterramos meu sogro no cemitério da família, mas desde então, algo permanece errado. Nas madrugadas, quando caminho pela casa, sinto olhos me observando no reflexo das janelas. No espelho do banheiro, já não vejo apenas meu rosto, vejo o dela, queimado, retorcido, olhando com ódio. Às vezes, sinto o hálito dela atrás do meu pescoço. Outras vezes, escuto sua voz sussurrando ao pé da cama, repetindo as mesmas palavras que ouvi no ritual. Isso ainda não acabou. E no fundo do coração, sei que é verdade.